Fala galera, aqui é a Robertinha Amaral e hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas que mudaram pós-Covid pra nós, músicos de navios de cruzeiros. Vamos lá? Bom, galera, antes de tudo, para vocês me conhecerem um pouco mais, eu trabalho nesse mercado de navios de cruzeiros há mais de uma década, 13 anos já tá fazendo aí. E já trabalhei em várias empresas de navios de cruzeiros, tanto as que já faliram quanto as de luxo. E já embarquei como duo, como trio, como quarteto, como quinteto, como cantora de teatro, ufa! E hoje em dia eu trabalho como solista, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas hoje, nada de falar do passado. Vamos falar sobre como a situação está agora para nós, músicos de navios de cruzeiros, e como as coisas podem vir a ficar por aí, porque os navios já começaram, né? Já recomeçaram, estão aí voltando ao mercado. A primeira coisa que nos impacta diretamente é a capacidade dos navios. Os navios agora, eles estão embarcando com uma capacidade reduzida de até 60, no máximo 70% da capacidade máxima dos navios. Então, isso para a gente nos afeta diretamente. Por quê? Porque se antes da pandemia a gente já trabalhava com salões e cafés, às vezes vazios, e muitas vezes eu já toquei em salões, em cafés, em bares que estavam completamente vazios e eu precisava tocar. Imagine agora com a capacidade reduzida dos navios, né? Então, isso aí é uma coisa que você precisa atentar. Lá nos navios de cruzeiros, em algumas empresas, você é obrigado a tocar, mesmo se não houver ninguém no set, tá? Você vai fazer o seu set, a sua apresentação. Você chega no bar, não tem ninguém, você é obrigado a tocar, nem que seja alguma coisa para você estudar, alguma coisa você precisa fazer para contar com suas horas, certo? Mas esse sistema aí, ele vai para algumas empresas. Outras empresas, elas liberam você sim do set sem ninguém. Claro que isso sempre pode ser conversado com seu chefe, no caso dessas empresas que obrigam você a tocar nos bares vazios. Você pode anotar, né? Eu sempre faço isso nos cruzeiros, né? Eu anoto os melhores horários, os horários que estão bombando lá naquele bar que eu toco, ou em um determinado bar que eu vá tocar e tal. Eu sempre tô de olho no público aí. E eu vou anotando isso aí e passo como sugestão para o meu chefe. Ó, chefe, tá aqui os horários que funcionam esse bar, que sempre tem gente, e nos outros horários tá sempre meio vazio, muitas vezes vazio completo. Então, às vezes você acaba ajudando o trabalho do seu chefe. Muitas vezes esses chefes, eles podem não aceitar muito bem isso aí, né? Mas eu acho que tudo pode ser conversado e depende também da sua relação com o seu chefe. Bom, e para a galera dos teatros, isso também impacta, né? Um navio com uma capacidade super reduzida, ele vai ficar aí com o teatro nunca lotado, né? Primeiro porque eles separaram, né, os lugares das pessoas e em alguns navios tem até agendamento prévio para você assistir o espetáculo, então você agenda primeiro para você poder ir para aquele espetáculo e a distância entre as famílias é de 2 assentos vazios. Então, um teatro nunca vai estar cheio, né, enquanto a gente estiver nesse sistema aí atual. Bom, a segunda coisa é que nas áreas públicas dos navios atualmente está sendo requerido e obrigatório o uso de máscaras, né? Então, enquanto a gente estiver circulando nas áreas de passageiro
E é bom que a gente até evite, em algumas empresas eles pedem até para evitar a área de passageiros. Então, se você for obrigado a ir à área de passageiro para tocar ou para circular de alguma forma, é requerida a máscara e você só não usa máscara quando você estiver no palco. Então, o músico, se ele for violonista, se ele for pianista, apenas instrumentista, ele pode ficar sem a máscara, contanto que esteja no palco tocando, tá? Cantores não preciso nem falar, né? Que não vai precisar usar a máscara enquanto estiver cantando. Mas músico também, se ele estiver em cima do palco performando, ele não vai precisar usar a máscara. Mas essa é a única maneira de não usar a máscara na área de passageiro. Bom, a nossa comida também foi outra coisa que mudou. A gente antigamente comia no formato self-service, que é o buffet, o bandejão. E aí você pegava, chegava lá, tinha as opções para você e você se servia, né? Hoje em dia, nem nos restaurantes da tripulação está sendo mais assim. Eles estão oferecendo cardápios e eles fazem os pratos feitos, né? E esse prato chega até você com já feito, né? Com as porções que você separadinhas ali que você pediu, né? No prato. Então, aquele sistema também de buffet, quando a gente podia comer na área de passageiro, também está restrito, né? Até em alguns navios o buffet está aberto, porém você não se serve mais. Você pede ao tripulante que está lá para te servir com a porção que você quer, a quantidade que você quer. Então isso aí mudou um pouquinho a forma como a gente come, né? Nos navios. Me conta aí o que você acha disso aí. Me diz aqui nos comentários se você acha melhor que alguém faça o seu prato para você e você não tem esse trabalho, ou se você acha melhor se servir da forma tradicional como era antes. Me diz aí. Bom, outra coisa que mudou foram as nossas saídas. A gente não está mais podendo sair para passear e para conhecer as cidades, né? Em alguns navios não pode mesmo de nenhuma maneira. Em outros navios, eles estão estudando uma possibilidade de uma área designada somente para tripulantes. Então, você sai do navio e você vai diretamente para essa área, que provavelmente tem uma lanchonete, um Wi-Fi, alguma coisa que a empresa vai possibilitar isso, tá? Mas em outras empresas a gente não pode mais estar passeando como a gente passeava antes, infelizmente. Isso tudo serve para controlar, né, o máximo possível, para que a gente não traga nada de fora para o navio. Isso inclui também os passageiros, que eles também não podem sair aí para conhecer a cidade a pé ou de qualquer jeito. Para os passageiros também é obrigatório que eles paguem a excursão do navio para que eles possam sair e conhecer a cidade com aquela excursão, já para eles controlarem, né, tudo, né, desde a entrada do passageiro no ônibus até o passeio do ônibus, até onde se o ônibus vai parar em algum lugar. Então tudo é controlado por eles, inclusive para os passageiros. Não pense que é só para a gente tripulante, não. Alguns contratos também estão sendo mais curtos. Isso já estava acontecendo pré-pandemia, né? Alguns contratos aí de 2 meses em algumas empresas. E as empresas que trabalhavam com 6 meses agora estão com alguns contratos mais curtos para músicos, tá? Pelo menos a princípio. Eu acredito que se o músico continuar saudável e durante o contrato ele quiser uma extensão de contrato, isso pode acontecer, né? O convite pode acontecer da agência ou da empresa para um músico e o músico pode aceitar ou não. E o músico também pode solicitar uma extensão do contrato, caso esteja dando tudo certo e ele consiga ficar ali por mais tempo e queira também. Tudo está meio experimental agora, né? Então, vamos ver como é que essa história de extensão de contrato vai se desenrolar. Eram apenas 2 meses e agora são 4. Então, daqui a pouquinho eu tô de volta para casa.
E uma última coisa que já rolava no período pré-pandemia, mas com muita restrição, porque os navios sempre estavam lotados, né? É que a gente podia usar a academia de passageiro, né? Nós, como staff, nós podíamos usar a academia em determinados horários que estivessem com poucos passageiros usando a academia. E agora, como a capacidade está reduzida, né, de passageiros, então fica bem mais fácil, né, o tripulante poder usar a academia de passageiro aí tranquilamente, tá? Bom, eu adorei essa notícia aí, a gente poder usar mais a academia. É, claro que com todos os cuidados e evitando a aglomeração, né? E aí, gostasse? Eu gostei pra caramba, vice. E para finalizar, vou responder uma pergunta que me fizeram que eu achei bastante interessante, que foi: Robertinha, será que a gente vai trabalhar mais? Porque, tipo, pensando assim, o passageiro não vai ter nada para fazer no navio, né? O entretenimento vai estar bem comprometido. E será que a gente não vai acabar tocando mais, bicho? E aí eu, que não sou boba nem nada, fui atrás dos meus amigos que estão embarcados, né? As pessoas que eu conheço que estão embarcadas, e perguntei: a gente tá tocando o mesmo número de sets por dia, mesmas horas de trabalho e tal? E o pessoal me disse que sim, a gente não tá trabalhando mais do que deveria, né? E os mesmos sets e os mesmos horários estão permanecendo. Então isso é bom, porque eu já achava que a gente trabalhava bastante, principalmente a gente que canta é muito puxado, sabe? E pro solista, especialmente, é muito puxado, porque a gente canta e toca e a gente tá ali fazendo, tipo, dois trabalhos em um, né? Então eu achei isso muito massa e não se preocupem que a previsão é que a gente continue fazendo o mesmo número de horas trabalhadas por dia, beleza? Bom, é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado com essas atualizações aí. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que sempre vai ter conteúdo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até mais.